Timóteo. Nós já expomos 1 Timóteo capítulo 1, do verso 1 até o 2, verso 7. E hoje nós vamos expor 1 Timóteo capítulo 2, do verso 8 ao verso 15. Quero convidar você a abrir sua Bíblia. Nós então vamos ler o texto e mais uma vez a Deus pedindo auxílio para que a gente possa compreender o que Deus quer nos ensinar por meio da sua palavra nessa porção das Escrituras. 1 Timóteo capítulo 2, verso 8 ao verso 15. Todos encontraram? Amém? Meus irmãos, assim diz a palavra de Deus. Ouça ela com atenção e com fé. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz a filhos, se elas permanecerem na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Vamos orar. Deus bendito, nós estamos diante da Tua palavra que é santa. Nós pedimos, Senhor, a Tua iluminação para que, em primeiro lugar, eu possa ser fiel ao que o texto bíblico ensina e que os meus irmãos possam receber essa palavra como ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, recebendo com fé para a edificação da vida deles. Senhor, ajude-nos a ver a beleza desse texto. Ajude-nos a ver a bondade desse texto. Ajude-nos, Senhor, a esvaziarmos de toda falsa concepção acerca daquilo que esse texto ensina. Nos ajude a ouvir a Tua voz, tão somente a Tua voz, porque nós cremos que o Senhor é bom. Nós cremos que a Tua palavra é bela e de fato ela é, Senhor. Que da mesma forma com que eu fui tomado pelo senso da beleza estonteante desse texto, que os meus irmãos possam contemplar a mesma coisa. Por isso dê a eles diligência, fé e paciência para que eles possam compreender o que a Tua palavra ensina. É o que nós pedimos, Deus, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Meus irmãos, como eu disse, nós estamos diante dos textos mais difíceis e mal compreendidos da Sagrada Escritura. Porque nós temos um problema com o texto. E qual é o nosso problema? O problema é que nós estamos encharcados da nossa cultura. Então nós vamos para o texto, lemos o texto e queremos entender o texto à luz da nossa cultura. Nós não conseguimos compreender. E nós desconsideramos todo o contexto histórico, social, gramatical, onde que esse texto primeiro foi dirigido à comunidade em Éfeso, porque ele foi escrito. E, gente, uma coisa muito clara em qualquer aspecto da sua vida é a seguinte: se você não tiver informações suficientes sobre uma determinada situação, muito provavelmente você interpretará essa situação de forma errônea. Se você não tiver todos os dados para interpretar uma situação, muito provavelmente você vai entender isso de forma errada. Ou mais,
Se você tiver dados, mas eles estiverem errados, você também interpretará de forma errada. Então, para que você entenda uma situação, você precisa de entender os pormenores dela. Já aconteceu na sua vida alguma vez que você se enganou? Você já se enganou na sua leitura? Você olha para uma situação e você tem então um contexto, e por meio daquele contexto você vê alguém dizendo ou falando alguma coisa que parecia com o contexto passado, e aí você já, então é isso aqui. Meus irmãos, nós temos uma síndrome, a síndrome do sabe tudo, a síndrome do que eu sei. Eu conheço, eu sei como que é, eu interpreto a situação de forma muito clara. Não tem pessoas que dizem assim? Eu conheço pessoas que dizem assim. Só de eu olhar para a pessoa, eu já sei o que está lá no coração dela. Que coisa, gente! Nós somos assim. E a gente acha que a gente interpreta as coisas de forma perfeita. Ah, eu sei a intenção que o Anderson disse aquilo que ele disse. Anderson é pastor. Eu já tive contato com os pastores. Eu sei como pastor é assim. São todos iguais. Homens são todos iguais. Mulheres são todas iguais. Judeus são todos iguais. Meus irmãos, nós podemos interpretar muito erroneamente algo que nós não consideramos. E qual é o nosso problema? Que nós olhamos para esse texto e você já tem muita impressão dele. Eu sei que você já tem uma interpretação dele, porque ele tem que te chocar. Eu tenho certeza que ele te chocou, porque olha o verso 11 e o verso 12. Olha o que diz o texto bíblico. A mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio em você, sem entender nada do contexto da carta, nenhum pormenor do que estava acontecendo. Você já tem, nossa, a Bíblia é machista. Meus irmãos, uma coisa que você pode ter certeza é que é o oposto disso. A nossa fé não é só verdadeira, irmãos. A nossa fé é bela e boa também. Só que você precisa de ter olhos para ver. Eu preciso da sua atenção hoje. Eu não vou mentir, eu acho que não é por 40 minutos. Eu preciso da sua atenção hoje, talvez por 1 hora, para que você veja a beleza desse texto. Gente, eu tinha algumas informações sobre a Alemanha nazista. Algumas informações. E dentre as informações, é que depois da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler é destruído, os alemães sofreram grande preconceito. Só porque, então eles de fato atacaram os judeus, destruíram, fizeram coisas horrendas, mas uma vez que eles fizeram coisas horrendas, e agora para os aliados, eles é que eram os horrendos. E a alemão era tratado como lixo. E por conta de tudo isso, o povo alemão, ele criou uma aversão à guerra, aversão à arma. A Alemanha atual é uma Alemanha, eles começaram a voltar a investir em armamento militar depois que a Rússia invadiu a Ucrânia. Mas a Alemanha é um país completamente despreparado para a guerra, porque eles tiveram um trauma, então eles foram para o outro extremo. E então eles são completamente pacíficos, um povo completamente pacífico agora, e eles não gostam nem de ouvir falar de guerra. E eu tinha essa informação na cabeça, que é uma informação verdadeira. E aí eu vi o Igor Sabino, que eu mandei lá no grupo. Ele é um PhD em ciência da religião não. Oi, isso aí. Fala pra mim. Ciência política. Ele é PhD em ciência política e ele é focado em Israel. Ele conhece muito sobre Israel, sobre todo esse contexto. E ele fez um post de uma estrela de Davi numa casa alemã. E aí eu li a primeira parte do post, tendo isso que eu tinha em mente. E o que era que eu tinha em mente? Isso que eu acabei de dizer para vocês. E a primeira parte diz o seguinte: estive em Berlim em março desse ano. Uma das coisas que mais me chocaram foram andar pelas ruas e ver no chão as pedras com os nomes dos judeus que moravam naqueles locais. Haviam sido levados para a morte em campos de concentração. Então ele falou que uma das coisas que chocou ele, quando ele chegou, nas casas, as casas que pertenciam aos judeus, tinha uma estrela lá, e o nome dessas pessoas, tinha o nome dessas pessoas ali. E eu imaginei, olha só, como que o povo alemão mudou. Porque antes eles levaram, e agora na frente da casa tem o nome deles, em homenagem deles. Que coisa legal. E aí eu vi a foto, que é uma foto que tem a estrela de Davi em uma casa. Não sei se você consegue ver, mas tem a estrela de Davi em uma casa. E eu interpretei. E aí tinha mais 2 parágrafos para lá. Só que o que eu fiz?
ignorei. Por quê? Porque eu sei, né, gente? E na verdade não é livro de teologia. Se fosse livro eu poderia ler, tô brincando. Mas eu ignorei isso e eu interpretei. Falei, olha só que legal. Antes os alemães, eles marcavam a casa com a estrela de Davi para perseguir eles. Mas agora eles estão colocando em homenagem. Que coisa bonita, né? Aí eu pensei isso, que coisa bonita. E depois eu estou vendo outras lives sobre a questão da guerra e eu descobri que não. Que aquela estrela é a mesma coisa que estava acontecendo na Alemanha nazista. Ou seja, o mesmo antissemitismo crescendo. Aí eu fui ler o post de novo e falei, nossa, estava lá, eu que entendi. Gente, eu entendi o oposto. Enquanto eu estava achando, poxa, os alemães são legais agora. Na verdade, tem antissemitismo dentro dos alemães ainda hoje. E eu fiquei, como que eu interpretei isso de forma completamente errada? E essa é a forma com que a gente interpreta esse texto. Nós temos todo um pano cultural, algumas informações. Às vezes nós temos poucas informações e às vezes nós temos informações erradas. E às vezes você já ouviu esse texto sendo usado de forma errada, às vezes você mesmo já usou esse texto de forma errada, e aí a gente interpreta de forma errada o que o texto está dizendo. Mas o que eu quero hoje, meus irmãos, é trazer para vocês aquilo que eu entendo ser a interpretação desse texto, considerando todo o contexto e respeitando o texto bíblico. A primeira coisa que eu quero colocar é o seguinte: eu faço isso com toda humildade, reconhecendo que homens muito mais capazes do que eu interpretam esse texto de forma diferente. Homens que são muito mais capazes do que eu interpretarem esse texto de forma diferente. Mas ao mesmo tempo que eu faço com respeito por discordar deles, eu faço com convicção. Porque o que eu vou ensinar para vocês aqui é o que eu tenho convicção do que o texto bíblico está ensinando. Eu estou convencido, e eu vou mostrar para vocês por que eu estou convencido de que o texto bíblico ensina o que eu vou ensinar. Só que o que eu vou ensinar está na parte 6 dessa exposição e a última parte. Mas nós temos que percorrer 5 etapas para que a gente chegue à conclusão desse texto. Então, para que você entenda esse texto, nós vamos passar por 5 etapas. E uma vez que a gente concluir as 5 etapas, nós vamos então olhar para esse texto e interpretá-lo. E dar a interpretação para ele. Então, eu não vou chegar, não vou dar a interpretação. Eu vou passando para vocês, eu vou caminhando com vocês por 5 etapas. E quais são as 5 etapas? Você pode encontrar na página 3 da sua ordem de estudo. Olhe, por favor. Vou precisar da sua atenção. Vou precisar da sua concentração. Vou precisar da ajuda do Espírito Santo. Para que eu consiga passar um pouco de tudo aquilo que eu estudei para poder compreender esse texto. Página 3 da ordem de culto, você tem uma estrutura expositiva do sermão. É a estrutura que a gente vai adotar aqui. E ela tem 6 etapas. A primeira, a gente vai entender o contexto histórico-cultural de Éfeso. Porque Paulo havia deixado Timóteo em Éfeso e ele escreve a Timóteo para cuidar da igreja de Éfeso. Primeiro, contexto histórico-cultural. Depois, vocês vão entender comigo qual é o perfil das mulheres que deveriam ficar caladas. A gente vai lá para o texto bíblico e a gente vai entender qual é o perfil dessas mulheres que Paulo ordena que fiquem caladas, não permitam que ensinem, etc. Depois, no terceiro momento, você vai ver qual era o perfil dos falsos mestres em Éfeso. Então você vai olhar para outros textos que Paulo escreveu a Timóteo, ou texto de Atos, como Lucas lida com isso, e você vai entender qual é o perfil dos falsos mestres de Éfeso. Num quarto momento, você vai entender qual é o perfil das mulheres que seguiam os falsos mestres. Então, gente, você tinha as mulheres às quais Paulo dirigiu essas palavras, você tinha os falsos mestres, você vai entender o perfil dessas mulheres que Paulo dirigiu as palavras, você vai entender o perfil dos falsos mestres, e tem um outro grupo de mulheres, ou será que é o mesmo grupo? Que Paulo diz que elas seguiam os falsos mestres. Então você tem em Éfeso um grupo de falsos mestres. Você tem em Éfeso um grupo de mulheres que seguem os falsos mestres. Nós vamos ver o perfil desses 3 grupos de pessoas. Em um quinto momento nós vamos ver uma informação textual que ajuda a gente a compreender o texto. E no sexto momento a gente vai interpretar o texto. Prontos? Prontos, irmãos? Vocês estão comigo? Prontos? Primeira etapa. O contexto histórico-cultural de Éfeso. Eu não acredito que... Eu falei brincando, gente. Eu acho que talvez dá 40 minutos. Vai na fé. Eu acho que dá certo. Gente, primeiro ponto. Primeiro passo que a gente tem que dar para a gente compreender esse texto de forma coerente é entender o contexto histórico-cultural de Éfeso. E qual era o contexto? Paulo, ao partir para a Macedônia... O que é Macedônia, gente?
Macedônia, Europa. Paulo está saindo da Ásia Menor, atual Turquia, e está indo para a Europa. E Paulo, indo para a Europa, indo para a Macedônia, ele pede para que Timóteo, verso 3, do primeiro Timóteo, capítulo 1, verso 3, ele pede para que Timóteo permanecesse em Éfeso com um objetivo. Qual é o objetivo de Paulo ao mandar que Timóteo permaneça em Éfeso? O objetivo é ordenar a certas pessoas que não mais ensinam doutrinas falsas. Gente, peraí. Tudo que eu falar nesse sermão, tudo, cada detalhe, você precisa de ir juntando ele, para você formar o quebra-cabeça, entender o quadro inteiro. E essa é a primeira peça do quebra-cabeça. Paulo deixa Timóteo em Éfeso, para que Timóteo ordene que falsos mestres não ensinem doutrinas falsas. Timóteo tinha que chegar lá e falar o seguinte: falsos mestres, calem a boca. Falsos mestres, parem de ensinar doutrinas falsas. Foi para isso que Paulo deixou Timóteo em Éfeso. Está aí, Timóteo capítulo 1, verso 3. E essa cidade, Éfeso, era o centro do culto da grande deusa Ártemis dos Efésios. Atos capítulo 19. Quem fez o dever de casa aí, que leu Atos? Atos capítulo 19. Ou Diana, que é o nome romano dessa deusa. Então, Éfeso era o grande centro de culto a essa deusa, chamado Ártemis. Esse é o nome grego dela. Ou Diana, que é o nome romano. E Éfeso, onde que Timóteo está, onde que Paulo mandou Timóteo falar para calar os falsos mestres, era o grande centro dessa deusa grega chamada Ártemis dos Efésios, ou Diana, que é o nome romano. Ártemis, meus irmãos, é a deusa da caça, da lua. Presta atenção, isso é outro ponto importante para você entender. Você precisa de entender o que está dizendo aqui. É a deusa da castidade, do parto e dos animais selvagens. Ártemis era conhecida como protetora das mulheres. Gente, presta atenção, Paulo está se dirigindo a mulheres. E Ártemis, que é a Diana, é a grande deusa que está no templo. Esse templo é conhecido em toda a antiguidade, uma das 7 maravilhas do mundo, pela sua suntuosidade. Ártemis está lá e ela é cultuada por todos os efésios. E Paulo deixa Timóteo em Éfeso. E ela é a protetora das mulheres. E Paulo se dirige a mulheres. Olha como que isso é importante. Principalmente durante o período do parto. Presta atenção. Que tem lá no verso 15 algo relacionado a ser salva dando à luz a filhos. Como assim? Você vai entender. Então, ela era conhecida como alguém que ajudava durante o parto. E que naquele tempo representava um grande período para as mulheres. Gente, o parto já é difícil hoje. Imagina aquele tempo. Então, grande taxa de mortalidade das mulheres se devia ao parto. O momento do parto era um funil, era um momento delicado da vida das mulheres. E quem é que ajudava as mulheres naquele momento? Não era Diana, não, gente, porque ela é uma falsa deusa, né? É um ídolo, é mentira. Mas o que eles acreditavam que ajudava as mulheres naquele momento delicado? Eles acreditavam que era Ártemis, aquela que é defensora das mulheres. A Ártemis, nos ajuda nesse momento complicado. Mais do que isso, gente, Ártemis era filha de Zeus, e ela havia pedido a Zeus para ser virgem sempre, e também era exigido disso das suas seguidoras, um voto de castidade. Presta atenção, gente, isso é tudo falso, tá? Eu não concordo com isso aqui não, tá? Só deixar claro. A gente precisa entender isso para a gente entender o texto. E a gente vai ver a beleza do texto quando a gente considerar o contexto histórico e cultural. Mas olha só, Ártemis havia chegado a Zeus e pedido para ser sempre virgem. E ela exigia disso de quem? Das suas seguidoras mais fiéis. Você vai ver algo como uma heresia que rejeita o casamento. Você vai ver isso lá para frente. Logo, o culto a Ártemis era incompatível com o casamento. Como você vai ser virgem para sempre? Como você não vai querer ter filhos? Como as seguidoras de Ártemis poderiam se entregar ao casamento? São coisas antitéticas, são coisas opostas, incompatíveis. O culto a Ártemis era incompatível com o casamento. Outra coisa que você precisa de isso aí é o contexto, a parte chata, tá, gente?
Outra coisa que você precisa entender, que Paulo ficou em Éfeso cerca de 3 anos. Pelo menos 3 anos Paulo fica em Éfeso. Você consegue ver isso em Atos capítulo 18, do verso 18 até o capítulo 20. Paulo fica pelo menos 3 anos em Éfeso. E o ministério de Paulo em Éfeso foi muito frutífero e causou grande alvoroço na cidade. Foi muito frutífero. Paulo pregava e ao mesmo tempo ele realizava milagres. E muitas pessoas se converteram. E você vai ver em Atos capítulo 18, Atos capítulo 20, que teve um tumulto nessa cidade. E por que teve um tumulto? Porque Paulo pregava com vigor e as pessoas deixavam o ocultismo, deixavam a mitologia e se convertiam à fé. Agora eu quero que você pense nessa cidade chamada Éfeso, uma cidade que é conhecida pelo culto a Ártemis. E chega nessa cidade o evangelho glorioso de Cristo Jesus. E o que o evangelho faz com essa cidade? O evangelho vira a cidade cabeça para baixo. As pessoas começam a crer, a confessar Cristo. E ao confessar Cristo, elas começam a abandonar os deuses falsos, elas começam a abandonar Ártemis, elas começam a abandonar a mitologia, elas começam a se entregar a Deus, e elas queimam os livros de ocultismo delas. Você tem isso em Atos. As pessoas indo queimando os livros, e o valor dos livros chegava a 50 mil denários. 50 mil dias de um trabalhador comum. Quanto que é o dia de um trabalhador comum? Multiplica isso por 50 mil. Isso é o valor dos livros que foram queimados. Porque o evangelho chegou e o ocultismo foi deixado ativado. E as pessoas começaram a crer no evangelho. E começou um grande alvoroço, de tal modo que Demétrio, que era um artífice, alguém que vendia, como Guilherme de Carvalho diz na pregação dele, ele vendia aqueles bonequinhos e as camisas dizendo I love Diana, né? Não tem? A gente vai nos lugares e compra um negócio assim, uns lembrancinhas. Pois então, ele vendia esses negócios. Só que o povo começou a converter e acabou o negócio deles. E ele ficou indignado e falou assim: gente, se esse Paulo continuar aqui, vai acabar o nosso negócio. Vai acabar isso aqui tudo. A gente tem que expulsar esse Paulo. Paulo ficou 2 anos alugando uma escola de um filósofo chamado Tirano, se não me engano. Ele ficou 2 anos ali ensinando. E era uma escola de filosofia, onde as pessoas iam para aprender. E Paulo, como erudito, ensinava e subjugava todo o ensino dos falsos deuses. E Paulo dizia que Ártemis é nada. E Paulo dizia que Diana é nada. E Paulo dizia que Deus é nada. Zeus é nada. E Paulo dizia: o Deus que fez o céu, o mundo e tudo que nele há, sendo criador dos céus e da terra, não precisa de obras feitas por mãos humanas, nem tampouco ele é servido por mãos humanas como se ele precisasse de alguma coisa, mas ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração em todas as coisas, como alguns dos vossos poetas dizem, porque dele também somos geração. E Paulo conhecia os poetas, e Paulo conhecia a mitologia grega, e Paulo subjugava a mitologia grega e acabava com ela. E houve conversão em massa dos efésios, porque Paulo não só pregava com erudição, mas Paulo também fazia sinais, prodígios. A sombra de Paulo projetava e as pessoas eram curadas. E todo mundo ficava: que poder é esse? E traziam os enfermos e ele era curado. E ninguém podia se opor a Paulo. E aquela cidade foi transtornada por conta do evangelho. E as pessoas ficaram: como pode isso acontecer? E Paulo pregando e anunciando o evangelho. E o que você pode perceber que é muito importante para a nossa mensagem, outro aspecto do quebra-cabeça, é que grande parte da aristocracia de Éfeso abraçou a fé. O que é a aristocracia? As pessoas com poder de Éfeso, as pessoas com dinheiro, eles abraçaram a fé. Porque você vai ver algo que não é muito comum, porque primeiro a fé cresceu entre as pessoas simples, mas em Éfeso parece que é diferente. Em Éfeso você tem mulheres com ouro e trança, botando ouro no cabelo e pérola no cabelo. Você tem quem que essas mulheres que Paulo manda calar? Isso você precisa ter em mente em todo o sermão, para que você consiga interpretar lá no passo 6. Então o ministério de Paulo foi muito frutífero. Agora, gente, que nós consideramos algumas coisas do contexto histórico-cultural, eu quero levar para vocês para o segundo passo, que é entender qual era o perfil das mulheres que deviam ficar caladas. Olhe só para o texto, e agora a gente vai considerar muita coisa do texto, embora a gente não vai responder. A
A gente vai responder para o final. Mas, qual que era o perfil dessas mulheres que Paulo ordena? Fiquem caladas. Qual era o perfil delas? Está aí na página 5 da ordem de... 5 não. Deixa eu achar. Página 4 da ordem. O perfil das mulheres que deviam ficar caladas. Vamos lá, gente. Primeiro, eu vou ler aqui para eu conseguir ser mais dinâmico e passar por esses pontos. Mas é muito importante que vocês entendam todos esses 6 aspectos do perfil dessas mulheres. Para que vocês entendam esse texto, vocês precisam entender, primeiro, o contexto histórico-cultural, nós já entendemos, qual era o perfil das mulheres que Paulo manda calar, qual era o perfil dos hereges que Paulo manda Timóteo calar e manda Timóteo ficar lá para mudar isso, qual era o perfil das mulheres que seguiam os falsos profetas, algumas questões textuais para você compreender o texto. Então a gente está no segundo passo aí. Qual era o perfil das mulheres que deveriam ficar caladas? Página 4. Olha só o que eu escrevi. Eu escrevi quase um comentário, gente. Não deu nem para... Acho que dá para escrever um comentário desse trecho das escrituras. A ordem de culto encabe tudo. Mas olha só, o perfil das mulheres que Paulo ordena que não ensine, nem que tenha autoridade, verso 12, em primeiro lugar, está lá no verso 9. Paulo diz que elas deveriam viver modestamente, com decência e discrição. Provavelmente porque elas não viviam dessa forma. Então Paulo está ordenando, vocês devem viver modestamente, com decência e discrição. Por que Paulo tem que falar isso com elas? Porque elas não viviam assim. Elas não viviam modestamente. Elas não viviam com decência. Vamos lá, o que é modestamente? Viver modestamente é uma vida simples. Elas não viviam modestamente, o que significa? Elas ostentavam. Elas gostavam do poder. Outra coisa, elas não viviam com decência. O que é não viver com decência? Elas provavelmente estavam entregues a casos extraconjugais ou eram viúvas e se entregavam. Elas não tinham decência na forma de viver. Uma outra coisa, elas não viviam com discrição. Obviamente não, chegavam com tranças espalhafatosas e elas eram grandes. O que é alguém discreto? Alguém que chega aqui e você não vê. Elas não eram assim. Se elas chegassem, vocês... Já viu aquele jogador, David? Que tem tênis rosa. Você vê ele em campo o tempo todo. Geralmente é o pior do time. Quanto mais panca, menos, né? Mas assim, então elas não eram discretas. Igual esse jogador não era discreto. Elas chegavam e você sabia, elas estão aqui. Então Paulo, olha, primeira coisa que Paulo diz para elas. Então vai colocando na sua cabeça o perfil dessas mulheres. Paulo diz, vivam modestamente, com decência e discrição. Porque provavelmente elas não viviam modestamente, ou seja, elas ostentavam, elas não viviam com decência, elas tinham questões morais que elas precisavam resolver, elas não viviam com discrição, elas eram o centro do culto, elas eram o centro da reunião, elas eram o centro da coisa. Segundo aspecto do perfil dessas mulheres, que Paulo diz para elas, que elas não deveriam se adornar com tranças, com ouro, ou com pérolas, ou com vestidos preciosos aqui, mas vestidos caros é a tradução mais precisa. Quem poderia se adornar dessa forma, gente? Quem poderia se adornar com tranças, com ouro, com pérolas preciosas, com roupas caras? Quem poderia se adornar dessa forma? Mulheres ociosas, por que ociosas? Porque elas tinham tempo para fazer trança, elas tinham tempo para ficar cuidando dessas coisas. Então assim, por que eu estou dizendo isso? Não estou falando se você fez trança, você é ociosa. Eu estou falando que uma serva não poderia fazer isso naquele contexto. Uma escrava não poderia fazer isso. Então essas mulheres não eram. Esse grupo de mulheres, elas pertenciam a uma classe maior, que era não só ociosa e com elevado estado social. As servas e as mulheres pobres não poderiam agir dessa forma. Elas tinham condição de colocar ouro no cabelo e pérola no cabelo, tinham tempo para fazer isso. Elas estavam preocupadas com isso. E Paulo falou com vocês não devem se tornar como ouro. Esqueça essas coisas. E aí, a terceira característica dela, em oposição a isso, ao invés de fazer isso, o que vocês devem fazer? Mas em oposição à ostentação e à ociosidade, as mulheres deveriam, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, se adornar com boas obras. Paulo diz o seguinte: vocês parem de se adornar com ouro no cabelo, pérolas preciosas e roupas caras, e você começa a se adornar com boas obras. O que é boa obra? É você pega aquilo que você tem em benefício do outro.
você entrega. Você para de achar que o mundo gira em torno de você, da sua trança, do seu cabelo, da sua joia, e você começa a entender que tem outra pessoa, e que tem um valor que vale mais do que a sua joia. Pare de olhar para cima. Pare de se adornar com essas coisas. E comece a se adornar com boas obras. Gente, isso aqui é uma aplicação para todos nós, não é só para as mulheres, não. Quantas vezes nós nos entregamos a nós mesmos? Esquecemos o nosso semelhante. Paulo está falando, para com isso. Para com isso. Um dia você vai chegar diante do reto juiz. E o que você vai fazer? Vai entregar suas joias preciosas? Isso não vai impressionar. Talvez impressione a sua colega, ou seu amigo. Mas não vai impressionar. Meus irmãos, nós temos alguns valores que são superiores ao mundo que nos cerca. E a gente tem que começar a entender isso. A gente tem que começar a viver as implicações da nossa vida. E Paulo mostra isso para eles. Mas continue informando qual era o perfil dessas mulheres. Verso 10. O tempo e os recursos que essas mulheres gastavam preocupando com sua aparência e com a manutenção do estado social. Tem isso, não tem, gente? Manutenção de estado social. Tem uma coisa lá que você nem quer fazer nada, mas porque você tem que estar. Você tem. Eu nem gosto dessa roupa, nada, mas eu tenho que usar. Porque eu preciso de manter aqui meu status social. As pessoas precisam de olhar para mim e dizer que eu sou legal. As mulheres deviam parar de pensar nisso. E deveriam usar o tempo que elas tinham e os recursos que elas tinham para praticar boas obras servindo a comunidade. A primeira coisa que eu quero dizer para você, a primeira aplicação desse texto, gente, nós precisamos de usar o nosso recurso. Óbvio, é claro, que tem questões. A gente não está falando aí que você não pode se cuidar e que você não deve investir bem nos seus bens. Pelo contrário, a Bíblia diz que a casa do sábio tem sempre óleo e azeite, mas a casa do tolo é só destruição. O que é óleo e azeite? É coisas para você oferecer para o outro. Então, você procura andar corretamente com as suas coisas para que você possa servir, para que você possa sempre receber bem, praticar hospitalidade. Não é isso que está em jogo. Me entendam, por favor. Mas nós devemos usar também os nossos recursos e o nosso tempo para servir as pessoas e a comunidade. Qual que é o recurso que Deus botou na sua mão? Sirva a comunidade. Qual o tempo que Ele te deu? Sirva. Ou você está vindo aqui e é um parasita. Gente, tudo que está acontecendo aqui é porque alguém fez. Não sei se você sabe, mas aqueles bolos não chegam ali sozinhos. Tem alguém que está servindo. Tem alguém que está amando. Tem alguém que está cuidando. Tem a mesa, tem o ensaio, tem pessoas que estão procurando servir. Imite os seus irmãos. Faça o mesmo. Quanto mais recursos Deus te dá, mais você deve usar. Eu assustei a Andresa esses dias, porque a gente está, com a graça de Deus, construindo. E aí eu falei com ela, meu bem, sabe o que significa essa casa nossa? Significa muita oportunidade para servir muito. Então, se a gente tem uma casa dessa, dá para ter uns 10 filhos. E dá para receber. A casa está aberta. Ela está lá. Agora, gente, tem a kitnet. Vamos fazer um churrasco da ideia lá na kitnet. Não dá. Até porque está abarrotado de livros. E eu estou quase tendo que sair para botar os livros em casa. Então não tem jeito. A gente quer praticar hospitalidade, mas a gente pratica. É bem ruimzinha, mas a gente tenta. Né? A gente tenta fazer isso que tem gostoso, assim, sai muito, mas a gente está se esforçando. Mas com mais oportunidade, com mais recursos, significa que eu tenho que fazer o quê? Entregar mais. Então quanto mais Deus te dá, meu irmão, é mais para você entregar. É para você reter e se explodir com a sua pérola de grande valor, com as suas tranças chiques. Vamos lá, continue pensando no perfil dessas mulheres. O quarto ponto, verso 11. Gente, eu gostaria muito de detalhar cada um dos perfis aqui, mas eu acabei de chegar à conclusão que eu não vou conseguir fazer isso. Então, eu vou só ler aqui e pensa aí no perfil dessas mulheres. Elas deveriam aprender dos presbíteros da igreja em silêncio com toda sujeição. Essa é, na verdade, a forma que todos devem aprender, não entrando em discussões inúteis. Já entrou numa discussão com uma pessoa que não entende o básico do que está tentando debater? Querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais a fazem
afirmações tão categóricas. Se deveriam aprender, é porque não sabiam. Primeira coisa que Paulo diz, isso aqui eu tenho que comentar. Primeira coisa que Paulo diz, que elas deveriam aprender. Se elas deveriam aprender, é porque elas não sabem. Se elas não sabiam, elas estavam falando e fazendo, aparecendo, sem saber. Isso é um problema. E eu quero que vocês entendam a relação que há entre essas mulheres e os falsos profetas do capítulo 1, que falam um monte de coisa que não sabem. Então você tem lá os falsos profetas falando coisas que não sabem. Você tem essas mulheres o quê? Precisam aprender, também não sabem, tem que aprender em silêncio. Mas é a forma de todos aprenderem. Como que você aprende falando? Como que você aprende debatendo uma coisa que você nem começou a engatinhar? Gente, a coisa mais terrível do mundo é você querer debater com alguém que não fez nenhum dever de casa. A gente pode discordar de um monte de ponto, mas faz o dever de casa. Lê lá o que pensa diferente, e aí a gente começa a pensar e conseguir discordar. Porque de alguém que não sabe nem o que está falando, que não cala a boca, que não sabe ouvir, você não consegue. E Paulo está falando, aprenda em silêncio. Mulheres, olha o perfil dessas mulheres. Elas eram grandes, elas apareciam, mas o que elas deviam ficar quietas. O que elas deviam aprender, porque elas não sabiam. Olha, vai montando isso aí, gente. Quinta característica, no verso 13 e 14, Paulo estabelece uma relação entre as mulheres de Éfeso e Eva. Tá, eu vou só dizer isso aqui, porque para tentar resumir aqui. Paulo estabelece uma conexão entre aquela mulher, as mulheres de Éfeso e Eva. E por quê? Ele diz 2 vezes no texto que Eva foi enganada, duas vezes. Adão não foi enganado, mas Eva foi enganada. E por que ele estabelece essa relação entre Eva e essas mulheres? Porque as mulheres estavam sendo enganadas. Por isso que o título da nossa mensagem é o perigo do engano. Essas mulheres estavam sendo enganadas. E por isso que Paulo diz para elas, e estabelece uma relação de Eva que foi enganada e dessas mulheres que elas estavam sendo o quê? Enganadas também. O sexto passo aí, verso 15. Elas seriam salvas, dando à luz a filhos, se permanecerem com modéstia na fé, no amor e na santificação. Deveriam, junto com a fé, o amor e a santificação, abraçar o chamado de Deus para a maternidade. O fato de ser necessário que Paulo as exortasse a abraçar a maternidade indicam que elas estavam rejeitando essa dádiva de Deus. Tese que é reforçada pelo contexto geral da carta, pelo cenário histórico-cultural da cidade de Éfeso. Paulo tem que exortar elas a manter fé, amor e santificação para serem salvas, junto com maternidade. Isso significa o quê? Elas estavam rejeitando isso. E por que eles estavam rejeitando? Lembra de Ártemis? Ártemis fazia o quê? Rejeitava o casamento. E nós vamos ver que heresia aí também rejeitava. Vocês têm o perfil dessas mulheres na cabeça de vocês? Agora entendam o perfil dos falsos mestres. Gente, eu vou ter de correr um pouquinho aqui. Mas olha só, em Atos capítulo 20, eu queria ler esses textos, se eu pudesse. Se você puder chegar em casa e ler esses textos aqui integralmente, leia. Mas em Atos capítulo 20, do 28 a 38, Paulo faz uma exortação aos presbíteros. E qual que é a exortação que Paulo faz? Paulo diz, anos antes, que haveria homens que iriam ser como lobos no meio dos efésios. Eles iriam destruir o rebanho. Eles iriam destruir as pessoas, esses falsos mestres. Qual era o perfil deles? Então, eram pessoas que não estavam interessadas no rebanho, mas estavam interessadas em lucro próprio. A Sagrada Escritura trata isso de diversas formas, né? Homens que não estão interessados, que fazem da fé um negócio. E a gente vai ver lá pra frente que os falsos mestres eram assim. Eles tratavam as pessoas como um negócio, como dinheiro. E aquelas mulheres eram quem mesmo? Aquelas mulheres tinham dinheiro. Tinham. E esses homens, eles têm que tipo de interesse? Interesse em dinheiro. Vocês começam a perceber que está juntando a fome com a vontade de comer. Homens que têm interesse em dinheiro, com mulheres que têm esse dinheiro. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 5, diz o seguinte: a heresia em Éfeso era uma doutrina que rejeita o casamento e proíbe consumir certos alimentos. Gente, isso não é difícil de você achar aí. Se você está com sua Bíblia aberta, você pode olhar aí o capítulo 4. Capítulo 4, verso 3. Olha o que é heresia. Tá, verso 1, 2 e 3. Olha o que diz, olha a característica dessa heresia. E aí você vai entender o perfil dos falsos mestres. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios.
Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Esses homens, esses falsos profetas, esses homens que seguiram espíritos enganadores e doutrina de demônios, esses homens proíbem o casamento. E isso num contexto onde Diana era a falsa deusa adorada. Gente, isso aí é palha para o fogo pegar. Já tinha um contexto histórico onde que as mulheres rejeitavam o casamento. E esses falsos mestres chegam dizendo exatamente o que elas queriam ouvir. Vocês não precisam de casar. Só você me dá dinheiro. Só você ficar do meu lado, não do lado do Paulo e de Timóteo. Né? Continue construindo o perfil dos falsos mestres. 1 Timóteo 3, não precisa abrir agora, a gente só vai ler panoramicamente. Mas em casa vocês podem ler. 1 Timóteo capítulo 6, verso 3 a 5. Os falsos mestres são orgulhosos, se deleitam em controvérsias, contendas, difamações e brigas. Além disso, fazem da piedade fonte de lucro. Paulo vai dizer isso, gente, que aqueles homens fazem da piedade fonte de lucro. Eles querem o dinheiro do povo. Por isso eles são os falsos mestres. E essa é a característica do falso mestre. Um falso mestre sempre está interessado no que o povo pode dar e não no bem do povo. Um falso mestre sempre está interessado em tirar do povo, sendo que ele deveria ser aquele que dá para o povo. Um falso mestre sempre está interessado e olhando para as pessoas como um meio, como um negócio para ele, como fonte de lucro para ele, ou fonte de status para ele. Um verdadeiro mestre é aquele que está olhando para as pessoas como pessoas e está olhando para as ovelhas como ovelhas. Porque é assim que elas deveriam ser olhadas. E esses falsos mestres fazem da piedade fonte de lucro. Gente, isso é muito importante. Se você não tiver isso em vista, você não vai conseguir compreender o que Timóteo está ensinando. Em último lugar, tem mais dois ainda, né? 2 Timóteo 3, de 1 a 9, vai ensinar que esses falsos mestres eram cheios de toda espécie de maldade. Os falsos mestres também eram covardes, e eles agiam de modo peculiar. Olha como que os falsos mestres agiram, isso aqui é a cereja do bolo. Olha como que os falsos mestres agiram. Eles se introduziam pelas casas e conquistavam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixavam levar por toda espécie de desejos. Vocês entenderam? Eu vou ler de novo. Esses falsos mestres, eles se introduziam pelas casas e conquistavam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixavam levar por toda espécie de desejos. Então as mulheres eram vulneráveis, elas eram instáveis, e esses falsos mestres tinham um modus operandi, uma forma dele agir. Eles iam até essas mulheres e eles as confundiam. Vamos lá, gente. Filo de Alexandria, um filósofo grego, dizia que as mulheres não têm capacidade intelectual dos homens. Para um judeu, era melhor nascer cão do que nascer mulher. As mulheres não tinham acesso ao ensino formal. E como que elas não tinham acesso ao ensino formal, elas eram muito mais fáceis de serem enganadas. E esses falsos mestres iam exatamente naquelas mulheres que eram vulneráveis, que tinham dinheiro, para eles poderem se satisfazer. E essas mulheres eram instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixavam levar por toda espécie de desejos. Eu disse o que os romanos dizem acerca das mulheres, não disse? Eu disse o que os judeus pensam de forma distorcida. Mas o que a fé cristã diz? E aí que você vê que esse texto, antes de ser um texto que condena, é um texto que mostra a beleza da fé. Porque Paulo está dizendo, eu quero que as mulheres aprendam. Eu quero que as mulheres aprendam. E por que Paulo quer que as mulheres aprendam? Porque elas têm capacidade de aprender. Por que Paulo quer que as mulheres aprendam? Porque mulher é imagem e semelhança de Deus, com igual valor diante do Senhor. Por isso Paulo zela pelas mulheres. E Paulo diz, eu quero antes de tudo, em primeiro lugar, que essas mulheres aprendam. Elas estão sendo enredadas por esses falsos mestres, porque esses caras chegam na casa delas, elas são instáveis. Então eles cooptam essas mulheres. Timóteo, não permita isso. Timóteo, proteja essas mulheres. Não deixa essas mulheres serem vulneráveis aos falsos mestres.
Gente, vocês conseguem compreender o perfil das mulheres que Paulo ordena que calem e o perfil dos falsos mestres? E agora você vai ver o último ponto, muito importante, o perfil de umas mulheres que seguiam os falsos mestres. Está aí na página 5 também da ordem de culto, o tópico 4. Perfil das mulheres que seguiam os falsos mestres. Gente, eu queria muito entrar em cada detalhe aqui, mas eu só vou ler, tá? Eu já disse isso, eu sei. Mas talvez eu não resista, talvez eu ensine algum ponto ou outro. Mas eu vou ler aqui, acho que vai ficar claro. Olha só, gente, tem um terceiro perfil em mente. Se vocês já entenderam qual é o contexto histórico e cultural de Ártemis, se você já entendeu qual era o perfil das mulheres que Paulo ordena que calem, se você já entendeu qual é o perfil dos falsos mestres, agora entenda o perfil de algumas mulheres que seguiam esses falsos mestres. Você vai se surpreender. Em 1 Timóteo capítulo 5, do 1 a 16, Paulo dá instrução a Timóteo sobre como tratar as viúvas na igreja. Ele deveria honrar as viúvas que verdadeiramente são viúvas, ou seja, a viúva que de fato está desamparada e espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações, e não a viúva que vive em deleites. Verso 6. As viúvas que são verdadeiramente viúvas deveriam ser irrepreensíveis. As viúvas não poderiam ser inscritas na lista de sustento da igreja, a menos que tenha sido mulher de um só marido. Agora eu preciso parar. Paulo está dando a Timóteo instrução para como cuidar das viúvas e como cuidar das mulheres. Paulo tinha as mulheres em alta conta, elas eram vulneráveis. Como que elas eram vulneráveis? Elas precisam de cuidado, elas precisavam ser cuidadas. Então tinha uma lista de algumas mulheres que a igreja sustentava, porque as viúvas naquela época não tinham meio de subsistência. Então a igreja de Jesus olhava para essas mulheres e sustentava essas mulheres. Mas Paulo está dando alguns critérios de quem que pode entrar na lista. E um dos critérios para entrar na lista é que ela tenha sido uma mulher de um só marido. Ou seja, essa mulher, para ser uma viúva que a igreja assiste, que a igreja cuida, ela precisava de abraçar o matrimônio e de não ser como as seguidoras de Ártemis que rejeitam o matrimônio. Essa mulher precisava de ser irrepreensível, esposa de um só marido. Verso 9 diz isso. E esse é um contraste com o ensino dos falsos mestres, que não tinham casamento em alta conta. Elas deveriam ter, as viúvas que entravam nessa lista, elas deveriam ter. Agora que é o fato de você começar a encaixar. Vocês têm lá o perfil das mulheres que Paulo manda que calem? Agora você tem Paulo dizendo quem é aquelas que devem ser amparadas pela igreja. E olha como que há um contraste aí. As mulheres que devem ser amparadas pela igreja, elas deveriam ter testemunho de boas obras. O que acontecia com aquelas mulheres? Elas não faziam boas obras. E Paulo está exortando elas a fazer boas obras. Elas deviam ter testemunho de boas obras. Se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Então essa mulher, para ser assistida, ela não poderia ser uma seguidora dos falsos mestres. Ela deveria ser o oposto das mulheres que Paulo manda calar. Vocês estão encaixando aí? Paulo está mandando calar um grupo de mulheres, que eram as mulheres que se ostentavam, que assim como os falsos mestres estavam cheios de si, que não praticavam boas obras, que não davam testemunho, que não cuidavam dos filhos. E Paulo está dizendo que aquelas mulheres que devem ser cuidadas pela igreja, elas deveriam ser irrepreensíveis, testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou o pé do santo, gente, se serviu os outros. Se ela não está vivendo só para si, está vendo que é uma antítese, é o oposto uma da outra? Elas deveriam fazer exatamente o que o apóstolo está ordenando em 1 Timóteo 2, do 9 a 15. Coisas que algumas das mulheres certamente não estavam fazendo, pois algumas agora assustem, e agora a gente vai caminhar para o fim da mensagem. Algumas haviam se tornado, abre aspas, levianas contra Cristo, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Essas mulheres, prestem atenção, as mulheres que seguiam os falsos mestres, elas haviam se tornado levianas contra Cristo, elas estavam blasfemando de Cristo, elas já tinham condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Elas tinham uma fé, mas elas abandonaram a primeira fé. Por quê? Por que elas abandonaram a primeira fé? Porque elas estavam seguindo os falsos mestres. E agora eu quero que você preste atenção na relação que há entre abandonar a fé
e naufragar na fé. O que é naufragar na fé? O que é isso? A mesma coisa, gente. Essas mulheres haviam abandonado a primeira fé. E os falsos mestres, lá no capítulo 1, haviam naufragado na fé. E qual que é o fim desses dois? Das mulheres que abandonam a fé e dos falsos mestres. As mulheres que abandonam a fé porque seguem os falsos mestres e os falsos mestres que naufragam na fé. Qual que é o fim deles? Essas mulheres eram sempre ociosas, fofoqueiras, indiscretas, falando o que não convém. Deixa eu te perguntar, o que é falar o que não convém? Paulo diz a Timóteo, Timóteo, fala o que convém a essa doutrina. Ensina o certo, Timóteo. Fala o que convém a essa doutrina. Mas essas mulheres falavam o que não convém, o ensino falso. E algumas delas, assim como os falsos mestres, haviam se desviado, abre aspas, indo após Satanás. 1 Timóteo 1:20. Como 1 Timóteo? Não. Em 1 Timóteo 1:20, Paulo fala que os falsos mestres haviam seguido Satanás, ele tinha entregado ele a Satanás. A gente entendeu o que significa esse termo. E agora a gente está vendo que essas mulheres haviam ido após Satanás. Mas o último detalhe textual está lá na última página do nosso sermão, para a gente interpretar o texto. E aí, final, a gente vai interpretar o texto. Se você tiver todas as informações em mente, você vai ver a beleza desse texto. Uma última informação textual. Gente, se você ir para o Google e digitar assim, autoridade em grego, vai lá, digita, autoridade em grego, vai aparecer a palavra exousia. Essa palavra significa autoridade grega e ela aparece 7 vezes no Novo Testamento. 7 vezes, olha só, está aí na página 6. Autoridade para governar, em Lucas 19:7. Jurisdição, região governada por alguém, em Lucas 23:7. Autoridade governante, Lucas 12:11. Poder e controle, Atos 5:4. Poder, força, em Apocalipse 9. Poder sobrenatural, em Éfeso 1. Direito, liberdade de escolha, direito de agir, em 1 Coríntios. Qual que é a palavra traduzida por autoridade na Sagrada Escritura? Exousia. Ela é usada 7 vezes. Agora a palavra que nós temos aí, no nosso texto, que está no verso 12, não permite que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Essa palavra é artenten, sem nem falar isso. Mas essa palavra significa, o primeiro significado dele no dicionário grego, primeiro significado, dominar, ter autoridade sobre alguém, apoderar-se de autoridade. Então isso significa não uma autoridade benevolente, uma autoridade pastoral, mas uma autoridade nefasta, uma autoridade que domina o outro, que você subjuga o outro, que você destrói o outro, que você violenta o outro. E Paulo está dizendo que essa mulher não pode ter exousia com o homem, ela não pode ter um nível de autoridade. Ele está dizendo que ela não pode ter ela não pode ter uma autoridade que destrói o homem, ela não pode ter uma autoridade que é nefasta, que é má. E João Crisóstomo, um homem da igreja, ele é conhecido como boca de ouro pela pregação dele, ele dizia que o homem não pode autentar a mulher. Se a autoridade for autoridade só, então João Crisóstomo está dizendo lá para frente que o homem não pode ter autoridade sobre a mulher. Não é isso. O homem não pode ter uma autoridade nefasta que destrói a mulher, e a mulher não pode autentar o homem também. Não pode ter uma autoridade que destrói. Depois de tudo isso, contexto histórico-cultural, perfil, primeiro, das mulheres que Paulo manda silenciar, das mulheres que seguem os falsos mestres, dos falsos mestres, de você entender que essa palavra autentar significa uma autoridade nefasta. Depois de tudo isso, como que a gente entende esse texto? Eu vou ler o texto mais uma vez. Quero que vocês olhem para o texto mais uma vez, gente. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem discussões. A primeira paulada que Paulo dá é nos homens. Primeira coisa, eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem discussões. E por que isso? Porque estava tendo discussão e ira. Porque os falsos mestres se deleitavam em discussões inúteis e infindáveis. E Paulo vai dizer o seguinte: como que você vai vencer os falsos mestres? Você não vai vencer os falsos mestres discutindo com eles. Você manda eles calarem, eles não tem nem que falar. E você vai lá, ore em todo lugar.
sem ira, sem discussão. Para de achar que você vai vencer tudo na força do seu braço. Você vai vencer com o joelho dobrado. Então dobre seu joelho e ore. Primeira palavra dos homens. Os homens estavam errados. Mas agora ele vai tratar das mulheres. Quero, da mesma forma, sem ira, sem discussão, da mesma forma. Eu quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças de ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém as mulheres que se declaram adorar a Deus. Isso aí está claro? Eu já fiz até uma aplicação desse texto. Agora o nosso texto. A parte mais complicada desse texto. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Por que Paulo se dirige às mulheres nesses termos? Por que Paulo diz assim: não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio? Qual que é o motivo? Você já conseguiu entender o motivo? Gente, tem alguns que usam esse texto. Apenas lendo esse texto, eles dizem: a mulher não pode ensinar. Porque Paulo está dizendo: não permito que a mulher ensine. E Paulo falou: as mulheres devem estar caladas no culto. Será que Paulo está dizendo que as mulheres não podem ensinar, gente? Agora, depois de todo esse contexto, quem que Paulo está mandando calar a boca? Quem que é? São as seguidoras, quase. São as seguidoras dos falsos mestres, gente. Gente, vocês entendem esse ponto? Isso é muito importante. Quem que Paulo está mandando? Ordenando não falar. Paulo está ordenando que não ensine as mulheres que seguem os falsos mestres, que são todas pomposas, que têm poder e autoridade, inclusive, naquele contexto, para subjugar os homens, fazer os homens calar e levar o rebanho cativo. Essas mulheres que não podem ensinar. Agora, leia esse texto em contexto. No capítulo, lembra o texto que a gente abriu esse sermão? 1 Timóteo capítulo 1, verso 3. Paulo deixa Timóteo em Éfeso para quê? Para que Timóteo ordene que os falsos mestres calem. Então o que está acontecendo aqui? Paulo está dizendo, primeiro, capítulo 1, falsos mestres, calem a boca. Capítulo 2, seguidoras dos falsos mestres, calem a boca. Não permito que os falsos mestres ensinem. Não permito que as mulheres que seguem os falsos mestres ensinem. Só que Paulo ainda é mais amoroso com elas, porque elas estão sendo enganadas, enquanto os falsos mestres são aqueles que ensinam. E olha então qual é a interpretação do texto. Está aí na página 6, eu escrevi de forma muito breve. Havia em Éfeso, por conta das suas singularidades culturais e sociais, uma situação muito particular. Algumas mulheres enganadas e influenciadas pelos falsos mestres estavam junto com eles a ordentar seus maridos e o rebanho. Então essas mulheres, influenciadas pelos falsos mestres, elas estavam dominando o rebanho. Elas estavam exercendo uma autoridade nefasta sobre a igreja. Além da sua própria corrupção, elas eram enganadas por não terem acesso à instrução formal, sendo assim mais vulneráveis aos falsos ensinos. Para essa situação, Paulo oferece duas soluções. Uma solução de curto prazo: elas não poderiam ensinar, deveriam ficar caladas, assim como os falsos mestres, em 1 Timóteo 3. Então, da mesma forma que os falsos mestres deviam ser calados, essas mulheres deveriam ser caladas. Paulo dá uma solução de curto prazo: aqueles que ensinam doutrinas erradas, eles devem ser calados, tanto os falsos mestres quanto os que seguem os falsos mestres. Tanto os falsos mestres como as mulheres que seguem os falsos mestres. Essas mulheres devem ser caladas. E ele dá também uma solução de longo prazo. Qual é a solução de longo prazo? Elas deveriam aprender. Paulo ordena, ele dá uma ordem: as mulheres devem aprender. E agora eu encerro esse sermão com 7 motivos. Hoje não tem nada pequeno, né, gente? Eu falei, eu pedi a paciência de vocês, eu orei muito pela paciência de vocês. Nós vamos encerrar com 7 motivos pelos quais as mulheres devem aprender. Então essa é a primeira aplicação. Mulheres, aprendam. Conheçam o seu Deus. Paulo está ordenando para você. Paulo está ordenando para as mulheres: aprendam. Olha o que ele diz, esse versículo é ignorado. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz, verso 11: a mulher deve aprender. A mulher deve aprender. Você é mulher?
A primeira coisa que você deve fazer, conhecer o seu Senhor. Você deve aprender, você deve se dedicar ao estudo de boa teologia para você conhecer o seu Senhor, para você servir a sua família, para você servir os seus filhos, para você se conhecer melhor, para você saber lidar com a sua beleza, para você saber lidar com os seus recursos, para você saber lidar com o seu tempo. Conheça Deus, porque se você não conhecer a Deus, você vai ser destruída. Se você não conhecer a Deus, você vai ser levada pelos falsos mestres, e você tem uma vulnerabilidade. As pessoas, os falsos mestres, com a lábia deles, eles podem levar vocês para um caminho que você não deve ir. Por isso você deve conhecer o seu Senhor, porque se você não conhecer o seu Senhor, você vai ser levada, e você vai ser enganada. Daí o título da nossa mensagem, o perigo do engano. E qual que é o antídoto para o engano? Conhecimento. Por que eu fui enganado lá atrás, no post? Porque eu não li, porque eu não conhecia. E por que nós somos enganados? Porque nós não conhecemos. E a primeira tarefa de todos nós, para não sermos enganados, é conhecer. Porque se nós não conhecermos, nós seremos levados pelos falsos mestres. E o nosso juízo não tarda. Porque assim como os falsos mestres serão condenados, nós seremos condenados. E o que eu quero afirmar aqui é que Paulo não está dizendo para que a mulher não ensine em tempo nenhum, em contexto nenhum. Ele está dizendo para que ela não ensine sem saber, e para que ela não ensine seguindo os falsos mestres. E essas mulheres que estão seguindo falsos mestres, elas devem ser caladas, assim como os falsos mestres devem ser caladas. 7 motivos pelos quais as mulheres devem ensinar. Primeiro motivo: quem ensina Apolo? Primeiro, quem é Apolo? Apolo é um homem versado nas escrituras, e quem ensina Apolo é Priscila e Áquila. E sabe em qual cidade Apolo está? E sabe em qual cidade Priscila e Áquila estão? Éfeso. Lá em Éfeso tem uma irmã chamada Priscila, que ela pega um jovem chamado Apolo e ela instrui ele junto com seu marido. E é muito interessante que o nome de Priscila é sempre colocado na frente do seu marido Áquila. Isso é muito contracultural. Provavelmente Priscila tinha proficiência em si, ela conhecia as Sagradas Letras. Deixa eu perguntar, essa carta é dirigida para quem? Timóteo. Quem que instruiu Timóteo na fé? A sua mãe, a sua mãe. Eunice e Loide. As mulheres precisam de ensinar. Mulher não precisa de ensinar. Gente, como eu disse, com todo respeito, eu trato com temor, mas para mim é uma esquizofrenia. É difícil eu encontrar outra palavra. Pessoas que querem defender que mulher não pode ensinar, para mim é uma esquizofrenia. Porque nós aprendemos a todo momento uns com os outros. Porque primeiro Priscila ensinou Apolo. Porque primeiro Loide e Eunice ensinaram Timóteo antes de Paulo. Segundo motivo, porque os dons espirituais, e entre os dons espirituais há um dom que é o dom de ensino. E quando o Espírito dá dons à igreja, o Espírito sopra onde ele quer. O Espírito dá dom de ensino para homem e para mulher. Não tem escrito lá em Romanos capítulo 12, quando está falando sobre os dons espirituais, que Deus dá o dom de hospitalidade para as mulheres, e Deus dá o dom da liberalidade para as mulheres. E quando as mulheres servem, a gente não acha ruim, né? Quando elas contribuem, quando elas entregam, e elas cuidam de todas as áreas da igreja, elas servem porque elas devem fazer mesmo como todos nós. Não há ninguém que se levanta contra isso. Mas dizem que as mulheres não podem ensinar. Mas o ensino é um dom do Espírito como o outro, como a liberalidade é também, como a hospitalidade é também. E o Espírito dá o dom para todos. Não é dito que o dom do ensino não é dado às mulheres. Então, se o dom do ensino é dado às mulheres, e nós não permitimos que as mulheres nos ensinem, nós estamos rejeitando o próprio Espírito. Terceiro motivo, a exortação ao ensino mútuo. Em Colossenses capítulo 3, do verso 15 ao verso 17, a Bíblia diz: a palavra habite ricamente em vocês. A palavra habite ricamente em vocês. Ensinem uns aos outros. Um vai ensinar o outro com salmos, hinos, cânticos espirituais. E aí a pessoa vai me dizer que isso não é no contexto de culto, porque eles defendem assim: as mulheres podem ensinar, mas não no culto. Mas o que Paulo está tratando com os Colossenses? Ele está dizendo: gente, a palavra tem que habitar em vocês, vocês têm que ensinar uns aos outros e cantar uns aos outros. Aí então o ensino não é no culto, mas o cantar é. Não, nós somos exortados a ensinar uns aos outros. E
para isso, gente precisa conhecer o nosso Senhor. Quarto motivo, a profecia de Joel. Joel diz que nos últimos dias o Espírito seria soprado sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, falarão das grandezas de Deus. E o que é profetizar, se não pregar? Nós temos profetisas em Atos capítulo 21, verso 9. As filhas de Filipe eram profetisas. O que é profetizar? É falar da parte de Deus, é dizer as maravilhas de Deus. Sexto motivo, oração. Nós somos chamados a orar uns pelos outros, e a nossa oração ensina. Sétimo motivo, as pessoas dizem assim, vamos lá, deixa eu ser bem prático. O que a Sara fez ali agora? Ela ensinou. E quem que ela ensinou? E entre as crianças havia homens? Ou os nossos filhos não são homens? E é ridículo, é uma esquizofrenia você colocar as mulheres ensinam para as crianças e mulheres ensinam para as mulheres, mas isso é um absurdo dos absurdos, gente. As mulheres são exortadas a ensinar de diversos motivos, e durante toda a história da igreja elas sempre ensinaram, e nós temos sempre que aprender uns com os outros. Agora, não é permitido falso ensino. E se tem uma mulher que tem um falso ensino, ela deve ser calada. Mas da mesma forma que se tem um pastor que tem um falso ensino, ele deve ser calado. Por isso Paulo ordena que as mulheres fiquem caladas, porque elas estavam perpetuando um falso ensino. Falsos mestres calem a boca. Mulheres não permitem o ensino, porque elas estavam ensinando errado. Mas eu permito que aprendam, para que então possam ensinar, e para que a gente possa crescer e aprender uns com os outros e viver uns com os outros. Agora, obviamente, gente, isso a gente vai ver no próximo sermão, que o fato da mulher, então, o que nós vemos, qual é a conclusão que chegamos? Que Paulo está dizendo aqui, Paulo dirige essas palavras às mulheres que seguem os falsos mestres, correto? E elas deveriam permanecer caladas, mas não todas as mulheres. Então as mulheres devem ensinar, nós devemos aprender uns com os outros. Então as mulheres que têm o dom do ensino, elas devem exercer esse dom, desenvolver esse dom para a edificação da igreja. E se nós não entendermos isso e não abraçarmos isso, nós seremos mancos. Por isso eu digo, a IBR precisa de aprender com as mulheres. Nós precisamos de aprender uns com os outros, crescer juntos. O que não significa que exista pastor, é outra coisa. Outra coisa. E a gente vai ver isso no próximo capítulo. Próximo capítulo, capítulo 3, vai falar: aquele que deseja ser pastor, excelente obra deseja. Aquele que deseja episcopado. Agora tem as características de quem deve ser pastor, de quem tem que ser o diácono e de quem tem que ser a diaconisa. A gente vai ver também que as mulheres são chamadas ao diaconato, mas não são chamadas ao presbitério. E por que Deus faz isso? Mas o que eu quero que vocês entendam, gente, é que a palavra do nosso Deus é linda. A palavra do nosso Deus é maravilhosa. E nós às vezes não compreendemos, porque nós estamos cheios de tantas coisas. E a gente precisa de pedir o auxílio do Espírito. Irmãos, eu sei que esse foi um sermão muito denso. Meus irmãos, esse foi o sermão que eu mais estudei na minha vida. Eu não consegui entregar para vocês 20%. Tem tanta coisa, tanto detalhe que eu gostaria de trazer. Então eu sei que esse foi de fato um sermão pesado, denso teologicamente, muita informação. Mas eu espero que você tenha se edificado por mim, que você tenha entendido esse texto, que agora esse texto faça sentido para você, que você possa eventualmente até explicar ele às outras pessoas. Quem sabe você, mulher, possa ensinar ele a outras pessoas. Mas eu quero orar por você, orar para que a palavra chegue ao nosso coração, que a gente possa ser fiel, que a igreja que seja edificada. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Deus bendito, nós te adoramos e te bendizemos. Deus, nós expomos hoje um texto tão complexo da tua palavra, um texto tão mal compreendido, mas pela tua graça, Senhor, nós entendemos o que o Senhor quer dizer para nós e nos ensinar por meio desse texto. Deus, que a falsa doutrina seja calada, que teu evangelho seja proclamado, seja na boca dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Que o evangelho de Cristo habite ricamente em nós, que nós possamos ensinar uns aos outros com graça e com misericórdia. E que o nosso coração, Deus, não esteja em ostentação, mas esteja na edificação do teu povo.
Obrigado pela tua igreja, Senhor. Obrigado por esse tempo que tivemos. Nós agradecemos e oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Meus irmãos, eu vou tomar uma liberdade hoje, que normalmente eu não tomo. Normalmente nós participamos da ceia e depois então nós cantamos o hino e temos um momento de oferta. Como que esse sermão foi muito extenso, nós vamos participar do banquete. Nós vamos orar encerrando o nosso culto. Se você vem preparado para o momento de oferta, eventualmente você pode depositar depois sem nenhum problema. Mas a gente hoje vai tirar esse momento de oferta, tá? Porque realmente eu estourei o tempo. Peço desculpa por isso. E a gente vai